Graça e paz em Jesus, meu irmão, minha irmã, você que está conectado aí neste culto, você que está neste momento abrindo o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Graça e paz, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Keine Moreira, trabalho na Convenção Batista Paranaense, na área de missões e recebi esse convite, e fiquei muito honrado e feliz em poder compartilhar com você neste dia um pouco dessa palavra que transforma, que nos enche, palavra que abençoa a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero meditar com vocês no tema Um Encontro para a Vida. E o texto bíblico que iremos ler neste momento é Lucas, no capítulo 7, de 11 a 17. Então, acesse aí a sua Bíblia, porque a experiência, não é, vai ser muito mais gostosa quando você ler o texto, passar o olho no texto enquanto eu falo. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então acesse aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de Lucas 7, versículo 11 até o versículo 17. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Como eu disse, esse texto me abençoa muito toda vez que eu leio ele. E numa última meditação que eu fiz, no último estudo que eu fiz mais profundo dele, eu fiquei pensando sobre os encontros que transformam a nossa vida ou que apresentam novas oportunidades para nós. Eu tenho certeza que você já teve um encontro que gerou uma mudança na sua vida, que gerou uma mudança, algo novo na sua vida. Eu, por exemplo, o encontro mais precioso que eu tive foi quando eu me encontrei com uma jovem. E eu não crente, aquela jovem me convidou para ir na igreja, insistiu comigo, e naquele dia então que eu tive um encontro com ela, sabe? E meu coração estava aberto, eu fui na igreja e daquele dia para cá eu nunca mais saí, porque eu rendi a minha vida ao Senhor, me entreguei a Ele. E o encontro com aquela jovem proporcionou um encontro maravilhoso com Jesus Salvador. Você já teve algum encontro que transformou a sua vida? Talvez um encontro onde uma porta de emprego foi aberta, talvez um encontro com a mulher ou com o homem da sua vida, talvez um encontro com uma criança que gerou uma adoção e hoje você tem uma família. Eu não sei os seus encontros, mas eu sei uma coisa, meus irmãos, que a nossa vida ela é marcada por encontros. E esses encontros, eles geram mudanças significativas em várias áreas da nossa vida. Porém, somente um encontro com Jesus é que pode nos colocar no rumo da perfeita vontade de Deus. E é isso que nós lemos nesse texto. E é isso que nós olhamos na Bíblia toda. Quando Jesus fala, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", é nele que nós encontramos o caminho que nos leva à perfeita vontade de Deus. Esse texto, irmãos, é um texto rico porque ele apresenta o encontro de Jesus, que é infinito, que é perfeito, que é vida,
com uma mulher que estava vivendo a finitude, porque ela tinha perdido o seu filho. Um encontro com uma mulher que estava vivendo a morte, uma mulher que estava sofrendo. E é nesse contexto, não é? De um lado a vida e de outro a morte, é que a história ela ganha corpo. É nesse momento que as coisas começam a ser mudadas e transformadas. E aí eu vejo algumas ações de Jesus que fizeram toda a diferença naquele encontro, naquele dia. E é nessas ações que eu quero meditar com os irmãos. E eu quero meditar na primeira ação, que diz o texto. O texto diz que Jesus viu aquela mulher. O texto começa dizendo que Jesus ia com uma grande multidão e passava na porta de uma cidade chamada Naim. Naquela época e até hoje em Israel, Naim é uma cidade bem encostada numa rodovia, então era um lugar de acesso, de passagem. Jesus estava ali indo com uma grande multidão e aquela multidão de Jesus representava a vida, como eu disse, mas estava saindo da porta daquela cidade uma outra multidão. A multidão que acompanhava aquela mulher chorosa, aquela mulher que já tinha perdido o seu marido e que perdeu o seu único filho. Duas multidões que representam dois tipos de pessoas, que representam a vida e a morte. Mas o texto diz que mesmo em meio a duas multidões, Jesus viu aquela mulher. E aí a primeira característica que eu vejo, a primeira ação de Jesus é o olhar de Jesus. Não é? O olhar de Jesus fez toda a diferença naquele dia. O texto diz no verso 12 que havia um morto, que era o filho único daquela mãe que era viúva. E essa expressão, irmãos, quando se lê isso, era filho único de sua mãe que era viúva, essa expressão significa que aquela mãe dependia do sustento e da proteção daquele filho. Afinal, ela não tinha mais esposo. E naquela época o homem, não é? Ele era o chefe do lar, no aspecto de ser o provedor sozinho, não é? Ele era aquele que tinha essa característica de cuidar da mulher. Hoje a mulher é independente, a mulher, né, ainda bem que hoje ela tem um papel de destaque, não é? No nosso meio, na nossa sociedade. Muitas sustentam a sua casa sozinhas, não é? Louvado seja Deus por isso, pela garra das mulheres. Mas naquela época a mulher dependia do homem. Porque o contexto daquela sociedade é um contexto de uma sociedade patriarcal. E a perda de um filho significava perder todos os auxílios masculinos, né? Então, além da perda física, havia uma questão moral. Não ter filhos também naquela época significava desonra, porque era o fim de uma geração. O Antigo Testamento, se você for ler o Antigo Testamento, ali em Jeremias, Amós, Zacarias, você vê que às vezes uma catástrofe, não é? Ou um castigo de Deus é associado a uma mãe que perdia o seu filho. Então, irmãos, imagine a dor dessa mulher. Aquela mulher estava cercada de uma multidão, como eu disse. Porém, Jesus viu a viúva. Jesus não viu somente o cortejo, a multidão, mas Jesus viu aquela viúva. O olhar de Jesus recaiu sobre aquela mulher, sobre uma pessoa, e foi sobre a mãe viúva. Ele viu o lado sentimental de dor, sofrimento que se pesava sobre aquela mulher. Olhar focado no único alvo. E esse olhar não era um olhar de julgamentos, não era um olhar de falência, mas era um olhar de existência. O olhar de Jesus foi tão profundo, irmãos, que ele gerou, desencadeou uma ação contrária a tudo que acontecia ali. Sabe qual é a coisa boa? É que o mesmo Jesus continua olhando para você hoje e para mim, para nós. O olhar de Jesus está sobre nós.
Se ele olhou para aquela mulher necessitada naquela época, ele olha hoje para as pessoas necessitadas, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como ele olhou para aquela mulher que necessitava, ele olha hoje para nós que necessitamos do seu auxílio e do seu cuidado. O mesmo Deus olha para nós. Então, se você está sofrendo, se você está de luto, se você está passando uma situação complicada, afinal, nesses dias está complicado para todo mundo. Mas saibamos, irmãos, que aquele Jesus que olhou para aquela viúva no meio daquela multidão, ele olha para nós hoje com seu olhar. E esse olhar de Jesus, ele desencadeou uma segunda ação. Porque ele não só viu aquela mulher, mas o texto diz que ele viu e se compadeceu dela. Não é só olhar. A gente olha muitas coisas, mas Jesus se compadeceu dela. E ele se compadeceu não da morte, não daquela pessoa, não é, que tinha morrido. Ele não se compadeceu do morto, ele se compadeceu da mãe. A mãe que chorava, olha só que coisa linda, não é? E Jesus, então, ele se compadece dela, aquela mãe, por amar tanto o seu filho, ela está num sofrimento insuportável. E esse sofrimento insuportável também é insuportável para Jesus. A palavra compaixão significa uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Significa literalmente sentir com as entranhas. É quando a gente sente, vê alguma coisa e sente aquela coisa assim, sabe, dentro de nós. É isso que aconteceu com Jesus. Ele sofreu com aquela mãe. E a Bíblia, irmãos, mostra o nosso Senhor sofrendo com as pessoas. Eu me lembro ali quando Jesus contempla a multidão, em Mateus no capítulo 9, verso 36, que diz que Jesus, ao contemplar a multidão, teve compaixão deles, porque eles andavam aflitos, cansados, como ovelhas sem pastor. Jesus olha assim para as multidões, com compaixão. Quando Bartimeu ouviu que Jesus passava por Jericó, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos repreendem Bartimeu, mas ele continua gritando cada vez mais: tenha misericórdia de mim, Senhor. O texto diz que Jesus para e atende ao clamor. Jesus sente compaixão. Irmãos, o nosso Deus nos olha, mas o nosso Deus também se compadece de nós. Então, ele está te olhando, ele sabe o que você está passando e ele tem atitude de compaixão com você. Mas nós vemos aqui uma terceira ação, que é o conforto de Jesus. Jesus vê aquela mãe no meio da multidão, Jesus ele sente compaixão daquela mãe, mas Jesus também ele conforta aquela mãe quando ele diz: não chores. Ele fala isso para ela no verso 13, nós vimos isso. Agora, irmãos, não era correto aquela mãe que tinha perdido já o seu marido, agora tinha perdido seu único filho, chorar? É claro que era correto. Ela poderia sim chorar. Mas por que Jesus fala então com ela: não chores? O que Jesus está dizendo para ela não é para não chorar e negar os seus sentimentos. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, não chores ainda. A palavra original significa isso. A palavra original significa: pare o choro e não chore mais, pois não terás mais motivo para isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não acabou a história. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, não acabou. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a caravana da vida chegou. Se você está cercada de uma caravana de morte, de pessoas que estão chorando, de pessoas que estão tristes, de pessoas que estão de luto, pessoas que estão desesperadas, eu cheguei com a caravana da vida, e Jesus chega ali com a caravana da vida. A caravana do poder tinha chegado, porque quando Jesus chega, irmãos, o poder dele é manifestado. É isso que ele diz, por exemplo, quando Lázaro morre, e ele fala para Marta: o seu irmão há de ressuscitar, Marta. Ele está dizendo para ela ali em João, no capítulo 11, leia essa história que é linda, ele está dizendo bem assim: olha, não precisa se desesperar,
a vida chegou, eu estou aqui e eu vou fazer alguma coisa. Irmãos, Jesus sempre tem uma fala para nós. Jesus disse para Marta, ainda que ele morra, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que ele esteja morto, Lázaro vai viver. E é mais ou menos o que Jesus compartilha com essa mulher nesse texto. Ele diz o seguinte, olha, seu filho morreu, não chores, não acabou, eu estou aqui. E ele está dizendo para você hoje, meu irmão, ele está aqui. Onde se coloca ponto final, Jesus coloca vírgula. Quando diz morreu, Jesus coloca vírgula, ressuscitou. Acabou, Jesus coloca vírgula e fala há recomeço. Então Jesus é esse que abençoa. Então, resumindo até aqui o que aprendemos. Jesus viu aquela mulher, Jesus se compadeceu daquela mulher e Jesus confortou aquela mulher dizendo para ela não chores. Mas tem mais uma quarta ação. A quarta ação é a proximidade de Jesus. O texto diz que Jesus, depois que ele fala não chores, ele se apresenta, ele se aproxima daquele caixão. Olha que interessante, ele consola aquela mulher viúva, mas ele faz um gesto ainda mais importante. Ele se aproxima de onde era a fonte de toda a dor daquela mulher, que era o seu filho que estava morto, para ele realizar uma outra ação. E essa outra ação é a aproximação. Olha que coisa linda. O verbo, não é, desse texto aí, aproximar, significa, não é, e exige que alguma coisa seja feita, pois não basta a compaixão passiva, mas faz necessário a ação ativa em favor de quem está num estado dramático. Então é mais ou menos isso. Aqui nós vemos a sensibilidade de Jesus, que diante do sofrimento daquela mãe, não é, a sensibilidade dele é altíssima. E é curioso que ninguém chega para Jesus, Jesus faz alguma coisa. Não, ele, movido pela sua própria iniciativa, ele chega lá perto daquele menino morto. Que coisa linda. Para aquela mãe, irmãos, não tinha mais o que fazer. O caminho era até o cemitério, enterra o seu filho e acabou. Mas Jesus se aproxima. E aí tem uma quinta ação. Jesus não só se aproxima, ele não estava curioso para ver um morto, não é? Mas ele se aproxima porque ele quer tocar naquele morto. A quinta ação é o toque de Jesus. Em Israel, irmãos, não se colocava naquela época, na religião judaica, não se colocava a mão em caixão. O caixão não era como hoje, era uma maca onde você carregava ali a pessoa envolta, né, num lençol, numa maca, para não encostar no defunto. Porque encostar no defunto significava que a pessoa ficava impura e não podia entrar no templo daquela época para prestar os seus sacrifícios. Então não se tocava em pessoa doente, em pessoa morta. Não se tocava em coisas, por exemplo, um lençol desse, não se tocava mais nele, ele era enterrado junto com a pessoa morta porque ele ficava contaminado. Mas Jesus não está preocupado com ritos religiosos. Ele toca no esquife, ou no caixão, ou na maca, e a Bíblia diz que todos pararam. As pessoas fixaram os olhos nele para ver o que ele ia fazer. Talvez eles estavam curiosos, pensando assim, olha, ele vai colocar a mão no defunto, vai ficar impuro, ele vai chegar ali perto para ver, porque ele é curioso. Mas o interessante é que Jesus vai além, ele toca no caixão. Ele coloca a mão sobre aquilo que simbolizava derrota, tristeza, dor, luto. Ele coloca a mão naquilo que significava destruição e fim daquela família. Ele toca, mas não com um toque simples, mas com o toque da vida. Apenas um toque de Jesus. O toque que gera vida. E é assim que Jesus age hoje. Sendo o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, ele tem poder para olhar para a nossa vida, e quando clamamos e o buscamos de todo o nosso coração, quando nós pedimos o auxílio dele, ele vem com o seu poder
sopra sobre nós, toca na nossa vida, toca na nossa família, toca nas nossas finanças, toca naquele pecado que muitas vezes há no coração do ser humano e a pessoa não consegue se libertar. Ele toca, ele tira, ele expurga. O nosso Deus é todo poderoso. Então não há nada impossível para ele, não há nada que ele não possa fazer. Então, querido, se você precisa desse toque do Senhor, clame a Ele, chame a Deus, que Ele vai chegar até você e vai restaurar aquilo que está quebrado. Como lá no texto de Jeremias, ele pega aquele vaso deformado, quebra e faz um vaso novo, um vaso de honra. Ele quer fazer isso na sua vida, na sua igreja. Ele quer restaurar a sua vida, tocando naquilo que está podre. Deixe Jesus tocar naquilo que apodreceu, naquilo que morreu. Deixe Ele tocar, que Ele tem poder para trazer novamente a vida. Mas eu vejo aqui mais uma ação, a sexta. A sexta e última ação de Jesus, que é a palavra de poder de Jesus. Se o toque de Jesus é poderoso, irmãos, há ainda a palavra. E ele diz: jovem, eu te mando, levante-te. Levanta-te, verso 14. E aí, quando ele fala isso, o milagre acontece pelo poder da palavra. Irmãos, a palavra está aqui, ó, tá? A palavra está aqui. Jesus não está aqui andando entre nós como naquela época, mas ele deixou a sua palavra de poder. Essa palavra que dá a nós a ordem, a palavra que quando lemos ela chega até nós como uma espada de dois gumes. E Jesus fala para aquela mulher, para aquele jovem morto, para aquela mulher ouvir, para aquela multidão de morte ouvir, para aquela multidão de vida que estava com ele ouvir. Pelo poder dele, aquele jovem se levanta. E aqui levantar significa desperta-te. Olha só que interessante. É por isso que é bom a gente estudar um pouco o idioma original. Levantar significa desperta-te, significa acorda. Jesus ordenou que a morte batesse em retirada, que a vida reassumisse o controle do corpo daquele jovem. E aí, meus irmãos, você sabe o que aconteceu. Ele deu a ordem para que a vida voltasse, para que aquele jovem levantasse sozinho. Aquele jovem senta na maca, começa a falar, ele começa a se mover pela sua própria força e volta à vida em cima daquilo que estava morto, que era a voz. Ele não podia falar, ele estava morto. Mas a vida se manifesta quando ele começa a falar. O jovem não somente foi reanimado e tornou a vida, mas também Jesus o restituiu como filho para a sua mãe. É assim que Jesus faz. Ele faz a obra por completo, a bênção é inteira. Então, irmãos, o poder de Jesus mudou tudo naquele dia. Mudou todas as previsões. Morte, dor, saudade se transformaram em alegria, vida, família, destruição da família. Aquela família foi recomposta. Creia nisso. Se a sua família está se despedaçando, Jesus é aquele que vai converger todas as coisas, converger tudo. Está tudo conectado, porque ele tem poder para transformar a sua casa. Jesus transformou o itinerário da multidão. A multidão é para o cemitério. Aquela multidão voltou para casa. Olha que coisa linda. O humor daquela multidão, o povo estava chorando, triste, desanimado, desamparado, desesperado. Houve alegria, houve júbilo. Você lembra como é que termina a história? A Bíblia diz que depois que aquele jovem sentou e começou a conversar, Jesus o entrega para sua mãe e o pavor, temor, tomou conta de todos que estavam ali. Aquelas duas multidões transformaram numa só multidão e todos passaram a glorificar e exaltar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Então Jesus mudou o presente, o futuro daquela família. O poder de Jesus acabou com todas as esperanças falidas e reacendeu a fé naqueles corações. E aí eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte, dizendo a você, meu amigo, que está hoje cultuando
ao Senhor conosco. Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer transformar a sua casa hoje. Jesus está olhando para você. Ele sabe o que você sente, o que você sofre, o que você passa, e Ele tem o conforto necessário e adequado para o seu coração. E é por isso que Ele diz para você hoje: não chores, porque não acabou. É possível recomeçar. É possível uma nova vida. Então hoje Ele está se aproximando de você. Ele quer estar perto de você. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer ordenar a bênção sobre a sua família. Ele quer promover a restauração completa, a cura completa. Quer trazer vida onde há morte. Só Jesus pode fazer isso. Então, se durante essa mensagem Jesus falou o seu coração, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão. Assim como aconteceu todo esse processo e no final todos foram edificados. Ele quer fazer esse processo na sua vida, Ele está fazendo esse processo na sua vida. Ele te vê, Ele se compadece de você, Ele aproxima de você. Com aquela aproximação, não é aproximação de julgamento, é a aproximação da bênção. Ele chega perto de você e Ele dá a palavra de ordem. Então receba hoje a palavra de ordem do nosso Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que você tenha uma semana maravilhosa na presença do nosso bom Deus. Um abraço.